momento, mas a rendição da Rússia, o que ele não vê como possível. Aspas, disse Lula, estou pronto para ir à Rússia, para ir à Ucrânia, para ir ao fim do mundo para discutir o fim dessa guerra. Agora não, porque eles não querem. Paz só é possível se os dois quiserem, fecho aspas. Zelensky, por sua vez, questionado se estaria desapontado sobre o desencontro com Lula, respondeu, aspas, eu acho que ele ficou desapontado, fecho aspas. Nesse diz que me disse, o governo brasileiro afirmou que ofereceu 3 horários para Zelensky, que teve conversas com outros chefes de Estado sem qualquer problema, inclusive com o primeiro-ministro da Índia, que, assim como o Brasil, vem tentando manter uma posição de neutralidade diante da guerra. Lula parecia não estar muito disposto, para conversar com a Ucrânia. Na coletiva, o presidente brasileiro disse que não foi ao Japão para falar de guerra. Bom, vamos ver o que o Lula disse. Sinceramente, eu não vim para o G7 para discutir a guerra da Ucrânia. Eu disse no meu discurso que a discussão da guerra da Ucrânia deveria estar sendo feita na ONU. Eu sou presidente há 5 meses e nunca fui convidado para uma reunião na ONU para discutir a guerra. Bom, João Amoedo, ex-presidente do Partido Novo e que admitiu o voto em Lula no segundo turno das eleições, criticou o presidente em postagem no Twitter. Abro aspas, ao se negar a encontrar Zelensky no G7, Lula envergonha o Brasil duplamente. Primeiro, por demonstrar um apoio dissimulado ao autocrata russo e segundo, por recusar o diálogo, que ele mesmo prega como solução do conflito. Eu fecho aspas, e já pergunto a vocês, Lula, ele não se encontrou com Zelensky ou ele não quis se encontrar com Zelensky? Ele teve pelo menos 11 reuniões para acordos bilaterais, durante a cúpula do G7 lá em Hiroshima, e esta questão do Zelensky, o fator surpresa, pegou na saia justa tanto o Modi, que é o primeiro-ministro indiano, quanto Lula, e o Modi é mais alinhado à Rússia ainda do que o nosso presidente. Elaine, ele se encontrou ou ele fugiu? Ele esperou ou ele não foi? Essa história está muito louca. Eu acho... Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste, à mesa. Eu acho que, na verdade, não houve ali a menor vontade que esse encontro acontecesse, Está mais do que claro que, embora Lula, em outros fóruns, já tenha batido também no posicionamento da Rússia, está muito claro que o alinhamento dele com Zelensky não é dos melhores. E aí tem uma questão, se Lula queria ser aí um intermediador, a primeira coisa é, embora você não concorde com o posicionamento de um ou de outro, mas você tem que se sentar com ambos para fazer essa intermediação. Então, eu acho que a primeira questão aí que a gente tem que pontuar é essa questão do Lula, com tantos problemas internos, querer criar a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Vamos lá, quem é aí da minha geração, da minha idade, cresceu ouvindo sobre guerras, A guerra entre Rússia e Ucrânia não é a primeira nem a última na história da nossa humanidade e da história mais recente, Eu cresci ouvindo sobre Irã e Iraque, guerra na Síria, a guerra ali na faixa de Gaza. Essa é mais uma das guerras e a gente já sabe que guerra não resolve, que guerra não é meio de paz, E nem tampouco é uma questão para o Brasil se debruçar, porque a gente é um país tido como pacífico, um país que não se mete nessas questões sobre a guerra mundial, Eu acho... Os romanos estariam errados, portanto, ao dizer civis pacem para bellum? Se queres paz, prepara-te para a guerra. Sim, eu acredito. Também Karl Marx, Karl Marx achava que toda mudança vinha através de uma revolução. Eu acredito que não. Eu acho que a gente já viu aí, com todos esses anos de guerra, que a guerra só serve para uma coisa, para enriquecer
as grandes nações como os Estados Unidos, que sempre se beneficiou com a guerra. Os Estados Unidos só não se beneficiou com a guerra do Vietnã, que perdeu. Mas o resto só serviu para encher os cofres dos americanos e ficar essa decisão entre dois blocos, Rússia e Estados Unidos, o que vai ser o futuro das nações, inclusive da questão territorial. Acho que o Lula se posicionou de forma... ele não fez a menor força de vontade de encontrar com Zelensky, mas também acho que a gente... Tudo bem, Zelensky tem o seu papel aí de protagonismo agora por essa questão da guerra, mas também não devemos colocá-lo num pedestal, né? Porque a Ucrânia também não é uma nação que nós temos uma relação comercial forte para querer tratar o Zelensky com um tapete vermelho. Então, alto lá. Só acho também que nós... mas aí vai só uma pequena crítica. A gente também não precisa dar tapete vermelho para Zelensky, mas também a gente podia simplesmente fazer como a Índia. A Índia tem se beneficiado muito bem dessa relação. A Índia está ali negociando com o Putin, né, se beneficiando de certa forma da guerra, porque está ali comercializando o petróleo e negociando muito bem o preço do barril por conta da guerra. Então a Índia vem até crescendo, se pensar bem, ela está se beneficiando um pouco com a questão da guerra. E aí a minha amiga... O Brasil parece que está de bobo. Daisy fale melhor do que eu, mas nem por isso ele deixou de cumprimentar lá o Zelensky, tratar o Zelensky bem na agenda do G7. Então, eu acho que o Lula deveria ter feito o mesmo. Agora, essa história do Zelensky, me desculpa, nós também não temos nenhum interesse comercial na Ucrânia. A Ucrânia não é nenhuma grande nação para nós, para ficarem tão preocupados que o Lula não tratou bem o Zelensky. Ah, mas o Lula começou com essa conversa que ele resolve todos os conflitos do mundo, né? Ele resolve árabes e israelenses, só que não. Rússia e Ucrânia sempre de uma maneira muito espontânea, né? Numa mesinha de bar, tomando uma cervejinha, falando talvez em qual idioma será, né? Imagina os três bêbados, né? Um ucraniano, um russo e um brasileiro bêbado, sentado, né? É capaz de virar uma guerra mundial, né? Uma situação dessa. Aí depois vem aqui como é que chamava? O Lavrov, Lavrov, embaixador, né, da Rússia, veio aqui e falou que o Brasil está muito alinhado com a Rússia. Foi lá depois, foi para Venezuela, foi para Cuba, elogiou o Maduro, tudo no mesmo pacote. Elogiou o Maduro, o Ortega e o Lula, né? Aí depois Lula ali improvisou, né, a condenação à guerra, porque não estava no discurso oficial que passou pela chancela do Itamaraty. Ele falou, nós condenamos toda, de acordo com... Foi bem protocolar, né? De acordo com as convenções, a Declaração Universal, não sei o que lá, nós condenamos qualquer invasão territorial e por aí vai. Mas a questão você acha que o Lula, ele sentiu o que ele falou? Pavinato, eu acho que sentiu sim. Eu acredito que tu tocou num ponto que é fundamental aqui e vai ao encontro do editorial do Estadão hoje, inclusive, que o editorial falava que a impressão que a gente tem é que o governo Lula está muito sem saber o que fazer, né? Parece um navio desgovernado. Ele não sabe como comandar o país, ainda não encontrou como reunir as forças do Congresso Nacional e aí começa a palpitar sobre tudo. E aí é o que tu falou, né? Começa a palpitar sobre a guerra, imagina a guerra na Ucrânia, né? A gente já tem as nossas relações resolvidas na questão dos fertilizantes, então não é um assunto que a gente tem que se meter. E aí eu relembro um artigo do Lorival Santana também, que ele falava justamente isso, que essa não é uma questão para o Brasil debater, né? Nós não somos um gigante diplomático a ponto de interferir numa guerra que está acontecendo lá do outro lado do planeta. Por exemplo, quem pode falar alguma coisa agora é a Polônia, que pode ser invadida, mas o Brasil ele tem as questões muito bem definidas e muito bem relacionadas em relação a essa guerra. Novo? Pobre Polônia. Hein? Pobre Polônia. Mas se for para alguém opinar, que seja esse país, e não o Brasil que está aqui do outro lado, né? Mas aí entra no ponto do editorial do Estadão, é muito mais uma questão de querer opinar sobre tudo e querer dar a voz para questões que ele não tem que dar, enquanto o Brasil sofre com várias questões. E aí eu sempre bato nessa tecla porque eu acho que é muito interessante, mas a gente tem problemas muito sérios aqui, né? Por exemplo, os índios,
o próprio Litoral Norte, que recebeu somente um aporte de R$2 milhões do governo, né? Então a gente tem questões muito sérias. E aí o que eu fico me perguntando é o que vai acontecer, por exemplo, no ano que vem, quando a reunião do G20 for no Brasil e que vierem os líderes estrangeiros para cá e perceberem que essa paz tão utópica que o Lula quer, ela não é possível. E aí esses líderes vão vir para o Brasil e vão ver o caos em que a gente está inserido, né? Então, me parece muito mais um discurso que o Lula está tentando inserir na sociedade internacional, mas que não funciona nem lá e nem aqui, né? A gente tem problemas muito maiores para ser resolvidos. Então, acho que o Lula está, como falou no editorial do Estadão, está perdido ainda. Bom, e o Bissoli, se o Lula não foi para lá para falar de Ucrânia, ele foi para lá para falar de o quê? Olha, o Lula me parece que está nesse mandato... Bom, primeiramente, boa tarde, Pavinato, porque, ó, e toda a nossa audiência. Né? Só falar a lista aqui, né? Teve reuniões com países, né, do G7, como França, Japão, Alemanha. Mas a gente também teve lá reuniões bilaterais com Indonésia, Vietnã. O que me parece é que o Lula está nesse terceiro mandato dele muito mais preocupado em construir uma imagem internacional e buscar ali um reconhecimento pessoal do que resolver os problemas do Brasil. E nesse sentido a gente vê claramente nessas agendas. Mesmo essa a agenda que ocorreu entre o Zelensky e o Lula, me parece que é por um simples fator. Se o Zelensky enxergasse no Lula um personagem relevante para a resolução do conflito dele, ele teria dado total prioridade a essa agenda. O que acontece é que o Zelensky já percebeu a posição do Lula, já percebeu que ele está afim, que é de embarcar nessa para faturar em cima, e o Zelensky não vai ficar perdendo tempo nisso. Ele tem uma guerra ocorrendo no quintal dele, ele precisa resolver o problema. Como um presidente que, com a influência que tem aqui na Venezuela, não consegue controlar nenhum problema no seu quintal, não é propriamente uma guerra por território, mas é uma guerra por democracia. Ou seja, não dá exemplo nem aqui na América do Sul, onde poderia, faz o papel de Rússia em relação, o papel de China em relação à Rússia de ficar financiando essa guerra de forma indireta. O Lula faz o mesmo com a democracia na Venezuela, ou seja, financia uma guerra à democracia. E aí vai lá querer promover o quê? Dá o exemplo dentro de casa, para de financiar Cuba, para de ficar financiando Venezuela e dá um exemplo de quem quer construir uma paz mundial do ponto de vista estratégico na democracia, na disputa por território, dentre outras. Então, o que me parece Lula vem num terceiro mandato, onde quer viajar para levar a Janja a conhecer o mundo. Talvez ela não tenha tido oportunidade de fazer isso ao longo da vida. Fica indo a tiracola agora nas viagens, sem pauta social, sem pauta nenhuma. Eu acho que a viagem é só para ficar conhecendo as lojas de grife pelo mundo. O Lula fica fazendo reuniões paralelas que não vão trazer nada para os problemas econômicos do país. Você viu o vídeo dela na rede social? Eu não vi. Não vi. Ela fez o vídeo blogueirinha com os lugares que ela conheceu. Pois é, então assim... Você viu? Ficou fica construindo uma agenda internacional, parece, para levar a esposa a conhecer o mundo, sem agendas relevantes. Entrou recentemente na União Europeia pela porta dos fundos, em vez de entrar pela Alemanha e pela França. Vai agora numa relação do G7 para criticar qual é a legitimidade do G7 em existir, da onde se discute a guerra, se a guerra deve ser discutida na ONU ou no G7. Peraí, se as maiores potências do mundo não têm interesse nos efeitos da guerra, quem vai ter interesse nisso? Se as maiores potências do mundo não têm interesse em sentar para discutir a solução da guerra, quem vai ter interesse nisso? Ele? A Venezuela, Cuba? Então não faz sentido. A verdade é que assim, é um presidente em busca de muito título com pouca atitude prática para resolver os problemas que lhe seriam possíveis de resolver. E isso começa aqui pela relação com a Argentina e querer usar BNDES para financiar país vizinho antes de resolver os problemas do Brasil. Isso começa com Venezuela e em vez de buscar eleições diretas lá e democráticas, ficar financiando regimes autoritários, com Ortega e tantos outros. Então o senhor Lula não é capaz de ajudar a resolver conflito nenhum, porque ele não consegue resolver provavelmente nem os conflitos com a Janja e os seus ministros no governo. E aí, Fernando Holliday, essa fala expressa, né, que ele condenava a invasão russa, será que ele combinou com os russos essa fala? Provavelmente não, né? Boa tarde a todos. Como tudo nesse governo, parece que as relações exteriores também são puro improviso. Nesse caso do encontro ou não encontro com o Zelensky, eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas não ditas nesta relação, né? A primeira é que antes de Zelensky chegar ao evento do G7, já havia a tentativa de marcar com Lula, né? Porque ele chegou ali meio de surpresa, etc. Então, antes dele chegar pessoalmente no evento, já havia a tratativa das duas comitivas para que esse encontro ocorresse. Acontece que Zelensky chega no evento, é cumprimentado por diversos líderes internacionais e o Lula não se dá o trabalho de levantar
para cumprimentar Zelensky. Aí alguém poderá dizer, mas Lula estava distraído, estava lendo seu discurso, estava se preparando para a reunião que começaria logo em breve. Mas não havia nenhum assessor, nenhum diplomata do Itamaraty para alertar o presidente de que ali havia acabado de chegar o presidente ucraniano e que seria de bom tom cumprimentar a pessoa que acabava de chegar, como em qualquer lugar, aliás, seria extremamente razoável. Não houve esse tipo de reação. Depois, Zelensky começa a sua agenda com os diversos líderes internacionais, mas a questão é, onde Zelensky se reuniu com estes líderes? Se reuniu onde estava acontecendo o G7, no mesmo ambiente físico. Havia ali diversas salas de reuniões, Zelensky se reuniu com a imensa maioria daqueles líderes ali. E é bom lembrar que a prioridade de Zelensky é garantir o financiamento da Ucrânia durante a guerra, principalmente o financiamento que ele tem conseguido da OTAN. Portanto, ele iria priorizar, obviamente, os países desenvolvidos, os mais ricos, que estão ajudando a Ucrânia com armamentos e que está sendo absolutamente essencial para eles resistirem à invasão russa. Agora, onde Lula queria encontrar Zelensky? No hotel onde ele estava hospedado. Quer dizer, queria que Zelensky saísse daquele ambiente, se locomovesse cerca de 20 minutos, meia hora, para encontrar Lula lá no hotel onde ele estava hospedado, para depois voltar de novo para o evento do G7 e se reunir com os outros líderes. Quer dizer, há uma prepotência absolutamente desproporcional deste governo. Lula quer se colocar como intermediador da paz, exige que o presidente ucraniano vá até ele, onde a maioria das reuniões não estavam acontecendo, culpa a Ucrânia ou coloca a Ucrânia no mesmo patamar que a Rússia, que invadiu o território alheio, e ainda se queixa da reunião não ter acontecido. Óbvio que não ia acontecer, era simplesmente contramão para Zelensky que essa reunião acontecesse. E a pergunta que fica é, Lula e a sua cúpula, o seu entorno, se tocou de que para Zelensky seria muito difícil realizar a reunião nesses moldes e que seria até mesmo desvantajoso, já que o Brasil não está financiando a Ucrânia nessa guerra? Ou será que essa logística foi pensada propositalmente dessa forma?